Bom dia, gente. Essa madrugada do dia 1º de dezembro de 2023 me marcou. Não esperava que isso fosse acontecer, mas vamos lá. A minha mãe, ela tinha que estar no Rio 4 horas, tinha que sair da casa, do apartamento 4 horas da manhã e estar no Rio às 6. Então, ela não poderia se atrasar. Achei que estar lá às 6 em ponto. Aí no dia anterior, eu falei com ela: mãe, eu vou acordar cedo junto com você e vou te acompanhar até o ponto de ônibus, para você não ir sozinha, e eu vou te deixar dentro do ônibus. Ela falou: não, minha filha, não precisa. Eu falei: não, eu vou fazer isso sim. Aí chegou a madrugada, que foi a de hoje, né? Ela acordou antes de 3h30. Aí eu acordei também, acabei acordando. Eu vi ela se arrumando, eu só dei um jeitinho na cara, né? Porque tava morrendo de sono, né? Aí antes das 4 horas da manhã, a gente desceu. A gente foi indo pro ponto de ônibus. Aí quando a gente chegou no ponto de ônibus, não é longe. Passou 1 minuto, apareceram os 2 caras numa moto, vindo, só que eles seguiram reto. Aí a mãe olhou pra mim e falou: Tainá, vamos pro próximo ponto de ônibus. Ele era mais à frente, então ficaria mais distante de onde ela mora. Aí eu falei: não, mãe, vamos ficar aqui. Aí esses caras voltaram e subiram numa rua que dá lá numa comunidade. Aí minha mãe já ficou com a atitude mais apreensiva, né? Aí passou um tempo de novo. Esses caras desceram de novo essa rua e passaram reto e foram reto. Aí passou um tempo, eles voltaram, só que eles pararam a moto na frente dela. E eu tava prestando atenção no outro lado da rua, porque eu tava vendo se o ônibus que ela ia pegar estava vindo. E, cara, não tava passando em ônibus, só passou 2 ônibus. O tempo que a gente tava lá, e era os 2 ônibus da cidade, não era o que vai pro Rio de Janeiro. Aí eu não ouvi eles falando isso. Ela disse pra mim que um dos caras falou pra ela: perdeu. Aí ela falou alguma coisa com ele e saiu correndo, gritando. E a minha mãe, gente, ela não corre, tá? Não corre mesmo. Ela é muito... Eu vou colocar minha mãe... tá muito, assim, cansada, porque ela trabalha muito. E hoje ela tava... Ontem ela tava reclamando, tava muito cansada, tava com dor não sei o que. E, cara, minha mãe, ela já tava lá embaixo, gritando e lá embaixo. Aí eu olhei aquilo, eu olhei na direção dela, né, ela correndo lá pra baixo já, e gritando. Aí eu olhei pros caras. Aí eles estavam olhando pra ela, depois eles viraram pra mim. Aí o cara que falou pra ela, perdeu, falou pra mim: passa o celular. E eu estava super calma, não estava nervosa, não estava chorando, eu estava tranquila. E virei pra ele e falei: eu não tenho. A única coisa que ele poderia roubar de mim é um bolo de chave que eu tava. Aí na hora que eu falei isso, antes de correr, eu também corri, né? Antes de correr, eu reparei que ele tirou a mão da bermuda, porque eu acho que ele tava simulando que estava armado. E ele ficou meio que, tipo assim, sem reação na hora. E eu saí correndo. Fui, minha mãe lá embaixo gritando já, e eu saí correndo atrás dela, né? Aí, na hora que eu tava correndo, eu olhei pra trás. E ele subiu de novo na moto, o cara virou a moto pra vir na nossa direção. Só que andou uns 2 metros, eles acabaram desistindo. Aí pegaram o rumo deles. Acho que eles ficaram assim: pode ter alertado, chamado a polícia, então eles devem ter ficado com medo e meteram o pé. Ou também ajuda divina, né, gente? Aí a gente entrou de volta no prédio. Aí o porteiro, que é muito gente boa, ele veio... Não vou falar o nome dele aqui, tá, gente? Não vou ficar expondo. Aí ele veio, falou com a gente. Aí ele perguntou: foi os 2 caras de moto? Aí a mãe confirmou pra ele, a gente ficou conversando. Aí a mãe, ela começou a rir. Ela ria. Mas era de rir de nervoso mesmo, pela situação. Aí eu ainda estava séria nesse momento. Aí eu falei pra minha mãe: mãe, não ri, mãe, isso foi sério. Aí ela meio que deu uma segurada, mas mesmo assim ainda tava coisa. A gente subiu porque ela tava sem os dados no celular, não tava funcionando, eu tinha acabado, não sei. Ela chamou o Uber, porque ela falou: ônibus eu não vou agora que eu não pego. Aí ela chamou o Uber, a gente desceu. Aí eu esperei com ela até o Uber chegar. E obviamente ela tava sem dados, não tinha
coisar, eu falei, antes da gente descer, eu falei, tira o print do negócio do Uber e me manda pra mim saber quem é o Uber, tudo certinho. Afinal, gente, depois dessa situação que aconteceu no ponto de ônibus, vamos nos precaver, né? Aí ela me passou, a gente desceu, aí passou 1 minuto, o Uber chegou, ela entrou, aí eu depois fiquei conversando um pouco com o porteiro ali embaixo, aí subi. Só que, passando algumas horas, começou a vir as imagens na minha cabeça, aí eu lembrei da minha mãe correndo. E a minha mãe, como eu já falei, minha mãe, ela não corre. Gente, ela cansa. E eu fiquei assim, impressionada. Eu olhei na hora. Tanto é que eu fiquei parada olhando ela correndo, já tava pegando uma distância boa. E eu fiquei muito impressionada. Desculpa que eu tô rindo, não é pra me rir, mas eu tô muito impressionada. E tipo, essa não foi a primeira vez que aconteceu isso com ela. Já aconteceu outras 2 tentativas de assalto em outros 2 bairros da cidade. Um foi na praia, que ela tava no ponto de ônibus para pegar um ônibus pro Rio. E tinha mais 2 pessoas nesse ponto. Aí tava 2, acho que eram moradores de rua. Um mais novo e um pouco mais velho. Aí eles vieram na direção e anunciaram o assalto. A minha mãe e o cara saíram correndo. A mulher, a outra pessoa, que era a mulher que estava lá no ponto, ela ficou paralisada. Aí enquanto esse mais velho assaltava a mulher, ele mandou o mais novo correr atrás da minha mãe, porque minha mãe falou que o cara sumiu. Ela não via mais o cara que saiu correndo também. Aí minha mãe começou a correr. E ela nessa época ela também já não corria muito. E aí ela fica, quando ela lembra disso, ela fica meio que desacreditada. Gente, como é que eu consegui correr tanto? Aí na hora que ela tava correndo, tava vindo um ônibus, só que não era o ônibus que ela tinha que pegar. Aí o motorista do ônibus notou a situação que estava acontecendo. Ele parou o ônibus e falou, entra minha filha, pra ela. Era já um senhor de idade, né? Aí minha mãe, antes de entrar, falou assim, agora vem pegar o seu filho. Vem. Aí ela entrou no ônibus. Aí, acho que... O ônibus, acho que deixou ela em um outro ponto, onde ela poderia pegar o ônibus que ela precisava. E esse ponto estava cheio de gente. Aí eu acho que na semana seguinte, que ela começou de semana, segunda-feira de novo, né? Teve que pegar o ônibus de novo. E essa mulher sempre pegava o mesmo ônibus que ela. Ela descobriu que, de fato, ela foi assaltada, essas coisas. Aí teve outra vez que ela estava dentro do Uber. E eu acho que foi meio que na pandemia, não sei. Porque acho que foi, né? Que ela tinha que pegar o Uber. Acho que foi. Aí o chefe dela tava pagando Uber pra ela, se eu não me engano. Aí ela o Uber parou no sinal, né? Porque o sinal tava vermelho. Aí passou questão de segundos, parou um cara do lado de uma moto, com uma arma apontada pra ela, pedindo as coisas, pra ela ir pro Uber, né? Dinheiro, celular, essas coisas. Aí, cara, foi questão de segundos de novo. Passou, nada, não sei o que o cara fez, que a moto foi pra frente, assim, sabe, deu aquele arrancão pra frente, aí foi jogando, virou a moto foi subindo pra trás, o cara caiu, bateu com a cara no chão. Aí nesse momento o Uber aproveitou, acelerou o carro e meteu o pé, e o sinal ainda tava vermelho. E ela se livrou também disso. Mas é o que eu falo, gente, independente do lugar que você está, você corre o risco de ser assaltado. Eu, de fato, não esperava que isso fosse acontecer. Foi a primeira tentativa de assalto que eu já sofri. Nunca tinha acontecido isso comigo. Mas tome muito cuidado, preste muita atenção. Não é garantido que você vai conseguir ajuda, porque nesse momento estava passando 3 moradores de rua quando isso aconteceu. E tipo, eles só ficaram olhando, eles não fizeram nada. E enfim, não fica contando muito não com outras pessoas, porque nem sempre vão te ajudar. Mas não tô julgando, tá? Cada um toma a decisão que lhe cabe. Mas é isso, gente, que aconteceu, uma coisa que eu não esperava. E tome muito cuidado. Beijos.